presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Aleluia, glória a Deus. Eu quero cumprimentar a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos, capítulo de número 17. Enquanto você procura, eu quero aproveitar essa oportunidade para remir o tempo e externar a minha gratidão em poder estar aqui essa noite no culto da Laje, juntamente com os irmãos que estão aqui e os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Deus seja glorificado. Minha gratidão ao pastor Carlos, que é um amigo que Deus me deu. Já estivemos juntos ali na Matinha algumas vezes e hoje aqui é a primeira vez. Obrigado, pastor Carlos. Da última vez a gente tentou, mas não deu certo, né? Mas hoje deu. Obrigado, Deus abençoe. Faço minha acompanhada aqui do Moisés. Estou numa campanha aqui para casar esse rapaz. Os irmãos me ajudem em oração. Amém? Deus te abençoe, Moisés. Não poderia deixar de aproveitar essa visibilidade. Deus abençoe minha família, que não pôde estar aqui, mas me mandaram mensagem, pastor, que estão acompanhando, estão reunidos ali na casa da minha sogra. Quero mandar um abraço para todos vocês também, em nome de Jesus. Atos capítulo 17, quem achou diz amém. A versão que está em minha mão diz assim: E tendo passado por Anfípolis e a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Versículo 2. E Paulo tinha por costume, e como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, e expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e se ajuntaram com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos e de mulheres distintas. Versículo 5. Mas os judeus, movidos de inveja, tomaram alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, os procuravam para entregá-los ao povo. E assaltando a casa de Jasão, os procuravam para entregá-los ao povo. E assaltando a casa de Jasão, os procuravam para entregá-los ao povo. Versículo 6. Mas não os achando, trouxeram a Jasão. Mas não os achando, trouxeram a Jasão e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm, em algumas versões, transformado o mundo chegaram também aqui. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade que temos de estar aqui essa noite na tua casa, na tua presença,
para glorificar e exaltar o teu nome. Eu quero unir a minha oração, Senhor, com a do teu servo que me antecedeu. Eu faço isso porque tua palavra diz que aquilo que nós ligássemos na terra, o Senhor ligaria no céu. Espírito Santo de Deus, tu tem total liberdade de passear essa noite aqui no culto da laje. Faz aquilo que apraz ao teu coração, Espírito Santo de Deus. Se tu quiser curar esta noite, cura, Senhor. Se tu quiser salvar, salva. Se quiseres batizar com o teu Espírito, batiza. Deus, leva, Senhor, a nossa mente cativa a ti essa noite. Que nenhuma preocupação, que nenhuma ansiedade, Senhor, que nenhum compromisso, que nada venha roubar o nosso culto e a nossa adoração a ti essa noite. Pai, que só saia da minha boca aquilo que descer do teu alto e sublime trono. Fica conosco até o término desse culto, Senhor, e nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Você que pode, tome o seu assento, glorificando e exaltando ao nome do nosso Deus. Aleluia. Olhe para mim, redobre sua atenção. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel àquilo que o Espírito de Deus tem comunicado ao meu espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. Quando nós olhamos para a história de Israel, você percebe que Deus, ele com mão muito forte, ele vai tirar o povo de dentro do Egito. E quando tira esse povo de dentro do Egito, Deus faz esse povo peregrinar pelo deserto, e ali ele tem um desafio: trazer de um povo que se tornou escravo o conceito de nação. Deus precisa transformar os hebreus na nação de Israel. E quando Deus faz isso, Deus vai apresentar para esse povo algumas leis. Deus vai apresentar para esse povo algumas festas que deveriam ser mantidas e se perpetuariam dentre o povo e deveriam ser celebradas anualmente. Junto com essas leis, com essas festas, Deus vai comunicar ao seu povo a forma e a maneira que ele gostaria de ser adorado, a forma que ele gostaria de ser glorificado. Deus vai entregar a Moisés o estilo de culto, o modelo de culto, a forma que eles deveriam ofertar, e até se pecassem, qual deveria ser o animal que deveria ser sacrificado para que eles pudessem se retratar com Deus. Dentre tantas coisas que Deus está apresentando, Deus vai apresentar também o tabernáculo, e esse lugar seria um lugar de encontro, aonde o povo levaria as suas ofertas e teria consciência que ali Deus estaria com eles. Tudo isso fazia parte de um grande ritual que os judeus guardavam com muita força dentro de si e mantinham com muita seriedade essas liturgias que Deus havia apresentado para eles. Mas quando o povo é levado para a Babilônia, quando o povo é levado cativo, quando eles chegam ali, pastor Carlos, eles vão precisar se adaptar à sua nova realidade. O culto não pode parar por causa da sua nova situação, mas agora eles vão precisar se adaptar à sua nova realidade. Com a falta de um templo ali, os judeus são obrigados a se acostumarem a adorar a Deus em lugares menores, e esses lugares serão chamados de sinagogas. Para o culto continuar, eles vão se reunir nas sinagogas e vão continuar prestando o seu culto e a sua adoração. Quando os 70 anos de cativeiro terminam e o povo vai regressar, ainda que o templo fosse reconstruído por Zorobabel, eles ainda vão trazer da Babilônia esse hábito, esse costume de continuar adorando a Deus dentro de sinagogas. Todo judeu ia para uma sinagoga pelo menos 3 vezes na semana.
e tinha algumas propostas que o levavam até ali, que impeliam um judeu até uma sinagoga. Primeiro, e a mais óbvia de todas, eles entravam ali para adorar e exaltar ao nome do Senhor. O segundo motivo que levava um judeu para uma sinagoga era para aprender a lei, a palavra de Deus. E o terceiro seria para resolver questões de cunho político. Quando nós estamos olhando para esse contexto, assim como nos nossos cultos, havia uma liturgia que deveria ser prestada quando um judeu entrava dentro de uma sinagoga. Assim como nos nossos cultos, normalmente tem o hino da harpa, depois entra o ministério de louvor, os anúncios, a oferta, as oportunidades e a palavra. Dentro de uma sinagoga também existia uma liturgia que os judeus seguiam quando chegavam na casa de Deus. A primeira coisa que faziam quando chegavam dentro de uma sinagoga é fazer algo que é chamado no hebraico de Shema Israel. O que era o Shema? Era uma verbalização da fé judaica. Como eles tinham a fé no único Deus, eles deixavam isso claro, que só Deus era digno de ser adorado, e somente Deus era digno de ser exaltado. Era a responsabilidade dos pais trazer para os seus filhos, através da tradição oral, o que o Deus de Abraão havia feito pelo seu povo, o que o Deus de Isaac havia feito pelo seu povo, o que o Deus de Jacó havia feito pelo seu povo. Eles passavam isso de geração a geração, e eles faziam questão de verbalizar a sua fé no único Deus. Qual é a proposta disso? É que o povo viesse a se alicerçar cada vez mais em Deus e tivesse uma fé forte. A palavra fé no hebraico quer dizer emuná, que emana de uma outra palavra que quer dizer humã, e humã é artesão. Então, qual é a finalidade? A fé, ela não é algo que nasce pronto, assim como uma roupa, que você abre o seu armário, pega, escolhe e coloca. Não, assim como um artesão vai construindo a sua obra, assim a fé, ela vai sendo feita, construída, até se solidificar e se tornar resistente. E a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Cada culto que você participa, cada escola dominical que você vem, é como se um artesão tivesse construindo essa fé, para que quando você passe numa prova, para que quando você enfrente um deserto, para que quando você esteja diante de uma dificuldade, isso não venha te abalar ao ponto de você esquecer que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac e que o Deus de Jacó está no controle da sua vida e da sua história. Então a primeira coisa que eles faziam era verbalizar a sua fé em Deus. Depois disso, 7 judeus se colocavam enfileirados diante do povo, e eles tinham a obrigação de trazer algumas porções, alguns fragmentos das Sagradas Escrituras, a fim de alicerçar o povo na palavra de Deus. Após essas porções, era dada a oportunidade a um pregador, ao Nebim, a trazer uma oportunidade e pregar a palavra de Deus, como é feito aqui essa noite. Depois disso, a bênção era impetrada e as pessoas iam para a sua casa. Quando nós olhamos para o texto, no capítulo de número 17, a Bíblia diz que Paulo vai entrar na sinagoga de Tessalônica, e durante 3 sábados seguidos, Paulo será o pregador daquele culto, daquele auditório. Durante 3 sábados, Paulo entra ali para fazer o que eu estou fazendo agora, trazer a palavra de Deus. Quando Paulo chega dentro daquela sinagoga, eles já estavam esperando uma palavra. Talvez eles já tinham traçado na sua mente o que Paulo poderia ou deveria pregar, pastor Carlos. Por quê? Porque um pregador precisava se limitar
a Torá. Ele não poderia pregar em nenhum outro livro se não fosse a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, ou os profetas, ou os salmos. Então, quando eles chegavam ali, eles estavam esperando que quando Paulo assumisse a tribuna naquela sinagoga, que Paulo trouxesse uma palavra sobre Abraão, ou que Paulo trouxesse um ensinamento sobre Isaac, sobre Jacó. Talvez alguém esperava que quando Paulo assumisse aquele lugar, ele falasse sobre Moisés, ele falasse sobre um dos profetas. Mas quando Paulo chega ali, ele vai pregar uma mensagem que aqueles judeus não estavam muito acostumados a ouvir, e vai de encontro ao que eles estavam esperando. Quando Paulo abre a palavra de Deus, ele vai falar sobre o Cordeiro de Deus. Ele vai falar sobre o Cordeiro mudo, que olhávamos para ele e não víamos beleza alguma para o que o desejássemos. Ele vai começar a falar sobre o Galileu, que veio a essa terra para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Quando ele chega ali, durante 3 sábados, ele vai falar acerca do Messias, ele vai falar acerca de Jesus. E ao final desses 3 sábados, há pelo menos 2 auditórios que estão dentro daquela sinagoga e que vão corresponder de forma diferente a essa mensagem de Paulo. Tem um grupo de gregos e de mulheres distintas, que enquanto Paulo está falando de Jesus, que enquanto Paulo está alinhando as profecias com a vida de Jesus, o coração deles está pulsando e agitado, e cada vez mais uma fome, uma sede por esse Jesus vai crescendo dentro deles, ao ponto que ao 3º sábado, quando Paulo vai fazer o apelo, a Bíblia diz que uma grande multidão de gregos e mulheres distintas levantam as mãos dentro da sinagoga e diz: eu quero esse Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas havia um outro auditório dentro daquela sinagoga que estava com um olhar crítico, olhando para Paulo, dizendo: aqui não pode pregar sobre isso, aqui não pode falar dessa mensagem, aqui a gente não ouve sobre Jesus, aqui era para ter pregado outra coisa. Não gostaram da mensagem de Paulo, não gostaram da mensagem que ele trouxe. E a Bíblia diz, pastor, que o coração deles começou a ser movido de inveja, e saíram daquela sinagoga com uma ideia: qual? A gente precisa parar esse pregador, a gente precisa interromper a chamada desse pregador, a gente precisa dar um basta na chamada desse pregador. Porque muitas vezes a unção vai trazer frutos para o reino dos céus, mas também vai produzir inveja acerca de algumas pessoas que estarão ouvindo. Muitas vezes a unção te colocará numa situação desconfortável, porque as pessoas não estarão preparadas para ver Deus te usando em determinados lugares, e o resultado que essa mensagem poderá trazer para algumas pessoas. Saíram dali com uma ideia, Moisés: qual? A gente precisa parar Paulo, a gente precisa parar o pregador, a gente precisa parar o ministério dele. Alguém pergunta, alguém já sabe, já tem uma noção aonde ele está hospedado? E alguém diz: já sei, ele está hospedado na casa de um homem chamado Jason. Vão começar a preparar uma comitiva e uma caravana para ir até a casa de Jason e arrancar ele ali de dentro. Mas a pergunta é: não é tão fácil tocar num homem de Deus assim, não é tão fácil tocar numa mulher de Deus assim, não é tão fácil parar o ministério de alguém que está no centro da vontade de Deus assim. Eles prepararam tudo, só se esqueceram que entre o plano e a execução do plano havia um Deus que olhava do parapeito da eternidade e já sabia de tudo que estava sendo orquestrado. Vai até a casa de Jason e tenta arrancar ele dali de dentro. Quando chegaram ali, a Bíblia diz que Deus já tinha dado uma ordem para Paulo dizer: vai para outro endereço, porque o teu tempo aqui acabou. Chegaram ali e não encontraram a Paulo, não encontraram a si,
Silas. Por quê? Porque não dá para tocar num homem, numa mulher de Deus, de forma tão aleatória assim. A Bíblia diz: 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, porém tu não serás atingido. Então o inimigo entra dentro daquela casa e diz: eu vim aqui para parar o ministério do pregador, eu vim aqui para parar a chamada de quem está fazendo a obra. Mas como não conseguiu parar a Paulo, como não conseguiu pegar a Silas, perceberam, pastor, que seria muito mais difícil do que como eles haviam pensado. Para não dar viagem perdida, Jean, um olhou para a cara do outro e disse: já que não dá para pegar Paulo, e já que não dá para pegar Silas, para a gente não dar viagem perdida, então leva Jason no lugar deles e vamos levar eles amarrados até as autoridades. É aqui que o diabo começa a descer o seu nível de ataque, porque o foco era Paulo, o foco era Silas. Mas como é que toca num homem cheio de Deus? Como é que toca numa mulher cheia de Deus? O diabo queria era você, o diabo queria parar o teu ministério. Mas por mais que ele tenha tentado, para esse pastor, para essa obra, para essa cantora, ele já viu que tentou caluniar e não deu certo, tentou amarrar e não deu certo, tentou aprisionar e não deu certo. O diabo diz: tocar nela é difícil demais, tocar nele é difícil demais. Se não dá para tocar nele, se não dá para tocar nela, então pega alguém dentro da casa dele que está vulnerável, então pega alguém dentro da casa dela que está vulnerável e leva amarrado para as autoridades. E eu vim pregar na laje essa noite para quem o diabo já tentou parar uma vez e não conseguiu, para quem o diabo já tentou parar 2 vezes e não conseguiu. E tá você aqui dentro fazendo a obra, pregando a palavra, cultuando a Deus, mas saiu de casa e deixou alguém amarrado na mão do adversário. Saiu de casa, mas ficou alguém amarrado na mão do diabo. Você veio, mas alguém ficou preso num vício. Você veio, mas alguém ficou preso no alcoolismo. Você veio, mas alguém ficou preso nas drogas, porque a fúria do diabo era você. Mas como você ele não consegue, então ele pensa: eu tenho que parar ela de alguma forma. Então toca em quem? Toca no filho dela. Eu tenho que parar ele de alguma forma. Então toca em quem? Toca no marido dela, toca no marido dele. O diabo pensou que amarrando alguém na tua casa, você pararia de fazer aquilo que ele te chamou. Você pararia de pregar, você pararia de adorar, você não viria para essa laje. Só que ele se esqueceu que não foi você que se ofereceu, mas foi ele que te chamou para essa roupa. Oh meu Deus do céu! E o mesmo Deus que te trouxe livramento aqui, também tem uma porta de livramento para quem está amarrado lá. Pega a Jason e leva ele amarrado até as autoridades. Enquanto Paulo está pregando, enquanto Paulo está saqueando o inferno, tem alguém amarrado. E o diabo pensou: agora eu vou tentar parar o ministério dele, agora eu vou tentar parar o ministério dela. Eu já imagino as autoridades pegando a Jason, pastor Carlos, e começando a acusar eles, dizendo: esses são os homens que estão transtornando o mundo, que estão alvoroçando a cidade, que estão arrancando a paz da nossa civilização. Já estava tudo programado, já estava tudo decidido. Jason já estava preso e amarrado naquele lugar. Já não havia perante os homens uma saída, uma escapatória. Mas quando as autoridades vão bater a sentença para querer condenar aquele homem, a Bíblia diz que eles vão ter que dar um passo atrás, e não vai dar mais para dar sequência ao projeto. Pergunte para mim por quê. Pregue comigo, pergunte por quê.
Jason está amarrado, e as autoridades com os olhos cheios de sangue, dizendo para ele: atinge Paulo, atinge Silas, tenta impedir o ministério deles. Só que quando já estava tudo bem amarrado, alguém dá um brado dizendo: desamarra o rapaz e solta ele, libera. Mas alguém disse: mas já fui buscar em casa e trouxe para cá. Pois é, mas não dá para dar continuidade ao projeto. Desamarra ele e libera. Mas não vai matar, não dá mais. Mas não vai chicotear, não podemos mais. Mas não vai nem tocar no fio de cabelo, não pode. Vai liberar assim, vai. Porque a Bíblia diz no verso do número 8: e a sentença tendo sido paga, tiveram que liberar a Jason. A sentença foi paga, e com a sentença paga não tem como mais segurar ninguém preso, ainda que a vontade seja de matar, ainda que a vontade seja de chicotear. Se a sentença está paga, solta. Se a sentença está paga, solta. Eu vim liberar uma palavra nessa casa, e quem crê recebe. Não permita que quem ficou preso impeça a tua adoração essa noite. Por quê? Porque Deus não vai permitir que enquanto você está aqui, o diabo faça bagunça e chocarrice na sua casa. Não, não, porque a Bíblia diz que há mais de 2000 anos atrás, ele subiu no madeiro, foi preso pelos meus e pelos seus pecados, e nas suas últimas palavras ele diz: Pai, está consumado. A cédula que nos era contrária foi rasgada, a fiança está paga. É por isso que a Bíblia diz: e ele prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, ele entregou a sua vida por nós. Enquanto tem um traficante na boca de fumo, enquanto tem alguém se prostituindo, ele não esperou chegar na rocinha para pagar a dívida. Há mais de 2000 anos atrás ele disse: eu já paguei o preço, eu já liberei uma ordem. Eu não sei aonde o seu filho está, eu não sei aonde o seu marido está, mas o diabo vai ter que soltar aquele garoto, vai ter que soltar aquele rapaz, porque está pago, está pago, está pago. O sangue do Cordeiro já pagou a nossa sentença. Eu estou sentindo a presença dele aqui essa noite. Está pago, solta eles. Já que não tem como prender Paulo, já que não tem como prender Silas, a acusação deles, pastor, é um grito de derrota. O que soa como acusação, o que deveria ser uma pauta de acusação contra os missionários, se torna de alguma forma um grito de derrota. Algumas vezes Deus permite que alguns ímpios falem nas Sagradas Escrituras, e os propósitos pelo qual eles falam é para contextualizar o texto, ou porque de alguma forma tem alguma relevância para os nossos dias atuais. Assim como Nabucodonosor reconheceu que não havia outro Deus como o Deus de Daniel, mesmo sendo ímpio, ele teve a oportunidade das suas palavras estarem registradas nas Sagradas Escrituras. E aqui não é diferente. A acusação que eles estão apresentando contra Paulo e Silas, na verdade, o que era para sentenciar, acaba sendo um grito de derrota, porque eles olham para Paulo, eles olham para Silas, eles vão olhar na verdade para aquelas pessoas que estão presas, e a acusação para prender eles é: estes que têm
transtornado o mundo, chegaram também aqui. O que eles estão falando é com muita propriedade. O que era para ser uma acusação se tornou uma sentença de derrota. O que eles estão dizendo não é que a gente não tenha tentado parar eles, mas eles chegaram. E quem está dizendo que chegou não são os líderes de Jerusalém que estão financiando a viagem missionária de Paulo e Silas. Quem está dizendo que eles chegaram em Tessalônica e o poder das trevas está sendo abalado não é quem está orando e jejuando pelos missionários. Quem está dizendo que eles chegaram naquela cidade e estão saqueando o inferno não é quem estava torcendo para que o evangelho pudesse crescer, não. Quem está declarando que eles chegaram é quem desde há muito tempo queria que essa obra tivesse parado, queria que essa obra tivesse afundado, tivesse retrocedido. Se você olhar toda a trajetória de Paulo, a partir do capítulo de número 13, da sua primeira viagem missionária, você vai ver que a acusação deles é com propriedade. Quando Paulo sai na sua primeira viagem, o primeiro lugar que ele para é Antioquia da Psídia. Quando Paulo chega ali, ele vai trazer uma mensagem dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Quando Paulo prega aquela mensagem, a Bíblia diz, pastor Carlos, que algumas pessoas vão pegar em pedras, ou melhor, vão começar a se incomodar e vão dizer para Paulo: para de pregar essa mensagem, para de falar desse Jesus, não dá continuidade a esse ministério. Então o Espírito de Deus faz Paulo entender: o teu lugar em Antioquia acabou. Ele sai de Antioquia e a Bíblia diz que ele vai para Icônio. Quando ele chega em Icônio, ele continua pregando a mesma mensagem: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Agora o grupo vem até eles e a Bíblia diz que começam a pegar em pedras, e o que era apenas uma afronta agora se torna uma ameaça. Com pedras na mão, eles começam a dizer: para de pregar, esquece a chamada, para de falar sobre esse Jesus. Eles vão começar de alguma forma a tentar coagir o ministério de Paulo. O Espírito de Deus faz Paulo entender que o tempo dele em Icônio acabou. Ele sai de Icônio e vai até Listra, e o capítulo de número 14, o versículo de número 19, traz uma palavra extraordinária dizendo: e sobrevieram até eles. Esse termo que sobrevieram traz a entender, pastor, que esse grupo que agora em Listra vai acusar e vai se levantar contra Paulo não é um grupo de opositores que surge na cidade, não. É um grupo que vem acompanhando Paulo durante toda a sua trajetória. Geograficamente falando, se você pegar a distância que Paulo está percorrendo desde Antioquia até aonde ele chegar em Listra, ele caminha pela via Egnátia, e é mais ou menos, pastor, 160 quilômetros. Você já parou para pensar? Eu não estou falando de carro, eu não estou falando de avião, eu estou falando que homens estão se sujeitando a usar alguns meios precários para que eles possam sair da sua cidade e dos seus afazeres e ir atrás desses missionários para persegui-los, para que eles não continuem pregando a palavra de Deus. Então o mesmo grupo que estava em Antioquia dizendo: para de pregar, é o mesmo grupo que foi indo atrás de Paulo enquanto ele chega em Icônio, e foram ver no que ia dar essa mensagem. Quando Paulo chega ali, ele continua pregando: Jesus salva, Jesus cura, batiza e leva para o céu. Esse grupo que está vindo acompanhando, eles sobem um degrau, eles deixam de afrontar e agora começam a ameaçar. Pegam em pedra e diz: não vai parar a mensagem, não vai largar Jesus. Paulo sai dali e vai para Listra. Quando chega em Listra, Paulo não muda a mensagem e ele continua dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Esse grupo agora que ameaçou, que pegou em pedras, aqui vai lograr êxito no seu propósito. A Bíblia diz que aqui em Listra eles conseguem de fato agora a apedrejar a Paulo. Olha a construção
dessa perseguição. Acusaram, pegaram em pedras e na próxima cidade conseguiram aquilo que eles estão tentando desde Antioquia. Apedrejaram a Paulo, e as marcas que deixaram no missionário foram tão grandes que a Bíblia diz no capítulo 14 de Atos que quando olharam para Paulo, pastor, tiveram ele como morto. Paulo estava tão quebrado por causa das pedradas, estava tão machucado, estava tão ensanguentado, que deram para ele um atestado de óbito e disseram: mataram o pregador, pararam o ministério do missionário. Tanto que tanto fizeram, se levantaram, caluniaram, pegaram em pedras e agora conseguiram. Está prostrado, está todo quebrado, e agora vão enterrar o pregador que pregou o evangelho de Cristo. Só que a Bíblia diz no verso de número 20 que no dia seguinte Paulo se levanta. Que Paulo, o que foi apedrejado o que foi tido como morto o que foi machucado no dia seguinte, eu não sei se com o corpo machucado, eu não sei se com alguma parte do corpo quebrada, mas ainda ensanguentado, vai o pregador na direção de Derbe, mesmo apedrejado e com atestado de óbito nas suas costas. Paulo chega até Derbe e ele continua pregando a mesma mensagem: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. A Bíblia diz, porque você precisa testificar que ele vai refazer o caminho que ele havia passado. E quando Paulo volta a Listra, ele não está sozinho, ele está com uma multidão de pessoas que ouviram a pregação e aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quem estava em Listra pensa: foi aquele que a gente apedrejou, foi aquele que a gente caluniou, foi aquele que a gente mandou parar de pregar, foi. Então quer dizer que a gente tentou parar eles em Antioquia e ele não parou, não. A gente tentou parar ele em Cônio e ele não parou, não. A gente apedrejou em Listra e ele não parou, não. Ele foi até Derbe, saqueou o inferno e ele está voltando pelo mesmo lugar que tentaram parar ele. E agora uma multidão que aceitou a Jesus está junto com ele. Então no capítulo de número 17, o diabo está usando a boca daqueles homens, falando com propriedade: esses que têm revolucionado o mundo chegaram. E eu vou dizer para vocês: tentei parar, mas não parou. Tentei caluniar, mas não parou. Tentei fechar aquela porta de emprego, mas não parou. Levantei uma opressão, mas não parou. Levantei uma perseguição no trabalho, mas não parou. Não adianta. Já acusei, já bati, já tirei o emprego, já estou tocando nos filhos, mas não adianta. Esses que têm transformado o mundo chegaram. Isso aqui é para quem pega e recebe essa palavra. Alguém ali já está pegando? Então eu vou profetizar: o diabo vai ver você chegando nos lugares que ele investiu para que você morresse na trajetória. O diabo vai ver você ocupando posições que o diabo se levantou para você morrer na trajetória. Olha para quem está do seu lado e diz: tu vai entrar naquele emprego, tu vai chegar naquela faculdade, tu vai chegar naquele altar, você vai chegar naquele casamento, você vai chegar naquela faculdade. O diabo está te levantando para te parar, mas eu vim como profeta de Deus para dizer: no final ele vai olhar para alguém da laje e vai dizer: ela chegou, ele chegou, ele está andando, continua pregando. O culto na laje não parou, eles continuam adorando, eles continuam fazendo a obra. Só quem veio adorar a ele, só quem veio adorar a ele, levanta a tua mão, abre a tua boca, dá um salto dessa cadeira e fica de pé, adorando e exaltando ao Cordeiro
Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, estou sentindo uma graça de Deus se movimentando nessa casa. Olhe para quem está do seu lado e diz: não para agora não, não desanima agora não, não deixa essa perseguição calar a mensagem que ele botou na tua boca, não deixa essa calúnia parar a chamada que queima nos teus ossos. O que o diabo quer é interromper o que ele te chamou para fazer, mas no final das contas ele pode tentar investir, ele vai ter que dar o grito dele de derrota. Olha ela aqui, olha ele aqui, olha a obra fluindo aqui. Tu chegarás aonde Deus separou para você. Oh, Espírito Santo de Deus, Deus já preparou a trajetória, mas você precisa ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Nem sempre as coisas acontecerão da forma que você espera, nem sempre as coisas acontecerão da forma que você imagina. E há uma torcida no inferno para você ceder. Há uma torcida no mundo espiritual para essa prova te fazer largar a mensagem. Há uma expectativa no mundo espiritual para que esse deserto que você está vivendo faça você chutar o balde e regressar. Quer dizer, Yuri, quer saber, não vale a pena mais não. Não vale a pena continuar pregando, porque quanto mais eu faço a obra, mais levante vem sobre a minha vida. Quanto mais eu estou indo para fazer a obra de Deus, mas o diabo ataca a minha casa e tenta agir de forma covarde contra a minha vida. Quanto mais eu tento me dedicar a essa obra, mais no aperto eu fico. O adversário, ele vai investir pesado para te fazer acreditar que a melhor coisa que você poderia fazer era retroceder. Mas sabe por que você continua aqui? Porque não foi você que pediu, mas foi porque ele te chamou. E por causa dessa chamada, oh meu Deus do céu, e por causa da aceitação ao chamado, eu decreto que na tua vida Satanás vai ter que gritar um brado de derrota. Quer saber de uma coisa? Essa mulher não para. Quer saber de uma coisa? Já tentei mexer na vida sentimental dele, mas esse menino está apaixonado pela obra de Deus. Já tentei mostrar para ele que isso aqui não vale a pena, mas ele está apaixonado por Deus. Então quem eu estou perseguindo há muito tempo, desde a conversão, desde os departamentos, desde o começo, eu percebi que as minhas investidas não foram suficientes para ela abandonar a chamada, não foram suficientes para ele abandonar a obra, não foi suficiente para ele desistir. O diabo vai olhar para você e ele vai dizer: chegou, chegou, chegou. Queira o diabo ou não, você chegará aonde Deus já preparou para você. Oh meu Deus do céu, abre a boca, abre a boca. Olha, Deus é investindo crentes para essa terra aqui. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca e atrai o noivo para essa casa essa noite.
Santo, 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 santo é o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu estou sentindo uma graça de Deus nessa casa. Aleluia. Enquanto ela adora, deixa o Espírito de Deus colocar no lugar aquilo que estava fora. Não permita que essa luta, que essa prova te parem. Não permita que essa afronta venha calar a tua adoração. Você não foi chamado para parar agora. Tudo que o diabo quer é vendo você retroceder. Mas há uma trajetória de Deus preparada para você. E nos lugares que Ele já demarcou, você entrará. Queira o diabo ou não. Eu estava esses dias, pastor, ministrando numa igreja. E a menina trouxe um testemunho que mexeu com a minha alma e me arrancou lágrimas. Que talvez para muitas pessoas pode parecer algo muito natural ou supérfluo, ou até banal. Mas aquilo na vida dela tinha um peso muito grande. Ela subiu naquele altar e ela disse: eu quero oferecer um culto em ação de graça, porque esse ano eu consegui me formar na faculdade. E vou pegar o meu tão desejado e sonhado diploma. E aquilo ali já era algo extraordinário. Mas ela começou a dizer com lágrimas nos olhos: a minha faculdade, que deveria durar 4 anos, eu só consegui terminar ela em 9. Porque eu não tive estrutura nem condição para fazer nenhum curso e nem nada. E não consegui alcançar as notas que precisava para cursar de graça. Então eu precisei pagar a minha faculdade. E nem sempre eu tinha dinheiro para trazer todas as matérias que eu precisava. E eu precisei, ao longo desses anos, ver gente que começou depois de mim, terminando primeiro do que eu. Porque eu não conseguia pagar todas as matérias. E depois de 9 anos alguém pensa: será que ainda vale a pena tentar investir num sonho? Será que depois de tanto tempo ainda vale a pena tentar investir em algo que parece que está tão distante? E ela disse às vezes que eu não conseguia puxar muitas matérias por causa da falta de dinheiro. Eu continuava fazendo. E para muitos pode parecer pouco, mas depois de 9 anos eu vim dizer que eu cheguei. Oh, meu Deus do céu. Não vai ser tão fácil assim chegar aonde você sonha. E pode ser que no meio do processo você veja algumas coisas se parecendo maior do que você pode arcar. Pode parecer que no meio do processo vão aparecer situações que pareçam que é maior do que você pode administrar. Mas o Espírito de Deus está dizendo: continua caminhando. Ainda que no percurso a vontade de desistir seja maior, ainda que te falte os recursos ou o apoio que você deveria ter dentro de casa, não dê para o diabo o gostinho que ele está querendo ter, mas de forma amarga, com a boca amarrada. Ele vai olhar para alguém na rocinha, ele vai olhar para alguém na laje e vai dizer: olha lá, tentamos tirar isso da cabeça dela, mas olha ela lá com o canudo na mão. Olha lá, tentamos botar ela na prostituição, mas olha ela no altar dizendo sim. A gente tentou botar ele na boca de fumo, mas olha ele lá de terno e gravata, pregando a palavra. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Fecha os teus olhos. Aleluia. Fecha os teus olhos.
Tem gente aqui que está vivendo sobre ataque no mundo espiritual. Deus vai te dar um refrigério essa noite. Deus vai te dar um refrigério essa noite. Não desiste agora não. Não abre mão desse projeto agora não. Deus vai te dar um refrigério essa noite. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Aleluia! Tu tens sido tão bom pra mim. Aleluia! Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Oh, aleluia! Sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, amor. Deixa Deus restaurar sonhos dentro de você de novo essa noite. Deixa Deus restaurar projetos dentro de você de novo essa noite. Deixa Deus restaurar dentro de você a esperança outra vez essa noite. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Deixa Deus avivar a tua esperança aqui de novo. Não desista desse filho agora não. Não desista desse casamento agora não. Não desiste dessa porta agora não. Todo esse processo é para te parar de alguma forma. Tu tens sido tão bom. Toda essa afronta é para te derrubar de alguma forma. Não tinha valor. Continua fazendo o que Ele te mandou fazer. Continua fazendo o que Ele te mandou fazer. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Oh, que deixas momentos sobra sem encontrar. Eu não posso comprá-lo, nem mereceu. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Escute, antes de eu orar por você, Paulo já tinha, pastor Carlos, alguns destinos estabelecidos no seu coração. E no capítulo 16 de Atos, a Bíblia diz que ele tenta entrar em Éfeso. Ele tenta ir para a esquerda, mas o Espírito de Deus fecha a porta e diz: para cá você não vai. No seu coração, talvez a decisão mais prudente e a melhor escolha era ir para Éfeso. Só que quando ele tenta entrar ali, o Espírito de Deus fecha essa porta e diz: não é o tempo de você vir para cá. Então ele pensa: se a porta da esquerda foi fechada, ele tenta ir para a direita. Quando ele vai se preparar para ir para a direita, a Bíblia diz que o Espírito de Deus fecha a porta e diz: para cá você também não vai. Como ele sabia que Deus estava no controle, Paulo se vê diante de um corredor. Se para a esquerda eu não posso ir, se para a direita eu não posso ir, retroceder também não é uma opção.
só tem um caminho que ele pode seguir para frente. E mesmo sem entender o trajeto, ele vai seguir a direção. Mesmo sem entender o propósito, ele vai seguir a direção. Quando ele chega no extremo norte da Capadócia, ele para em Troade. E ali ele tem uma visão de um varão dizendo para ele: passa a Macedônia e vem pregar para a gente aqui. Escute o que eu vou te dizer. Tem vezes que Deus vai fechar algumas portas na tua trajetória, mas até uma porta fechada é uma direção de Deus para a tua vida. Talvez o que para você parecia uma opção, Deus está dizendo: não é essa, eu fechei aqui. E aí o que é mais sensato é: então eu vou para cá, e ele fecha. E o que parece ser uma falta de opção, na verdade é uma direção, porque ele vai fechando as portas para te colocar na porta que ele quer que você entre. Fechou uma, fechou outra. E quando alguém pensa, está andando de direção, sem direção, Deus está dizendo: não, tudo que eu fechei no meio do caminho era para que você chegasse aonde eu preparei para você. Oh meu Deus do céu, algumas coisas Deus irá fechar, e no teu natural você vai pensar: mas por que isso não deu certo? Mas por que isso quebrou? E Deus está dizendo: tudo que está sendo fechado, sou eu te levando para um caminho que ao teu entendimento não parece o melhor, mas é o que eu preparei para você. Até uma porta fechada se torna uma direção para quem decidiu fazer a vontade de Deus. Assim diz Deus para alguém nessa casa e para alguém que está ouvindo: tem portas que não foi o diabo que fechou, foi Deus que fechou. Continua caminhando sem entender o destino. Pergunte para mim por quê? Porque prova, pastor Carlos, não tem dia para chegar. A gente não acorda pensando: ih, hoje é dia de prova. Não, ela só chega na nossa vida. Você acorda e se vê como Jó. Chega um e diz: ó, roubaram teus animais. Chega outro e diz: ó, perdeu a tua colheita. Chega outro e diz tudo de uma vez: mataram teus filhos e teus filhos morreram. É tudo de uma vez só. Assim como a prova não avisa quando ela vai chegar, a bênção também não. Ninguém acorda dizendo: estou sentindo que hoje é o dia da vitória. Não. Deus diz: caminha na tua rotina, vai andando na tua rotina, vai fazendo o que você sempre faz. E quando você menos esperar, você vai pensar: é mais um dia, é mais uma terça-feira. E Deus está dizendo: não, Paulo, quando tu chegar em Troades, vai ter uma revelação que vai te dar uma direção para todo o trajeto da sua história. Vai ter um dia que você vai chegar no trabalho, você vai chegar no culto, e Deus vai dizer: agora eu marquei para te dar uma direção. Entra nessa porta, segue esse caminho, vai por aqui. É Deus dizendo: eu vou marcar um dia para o sobrenatural de Deus te alcançar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Há alguém aqui essa noite que está igual Paulo, caminhando, mas vivendo a afronta do diabo? Eu quero orar por dois grupos de pessoas. Um que está vivendo o chamado, está pegando a palavra e está sentindo o peso da chamada pelos levantes dentro da tua casa. E o segundo grupo de pessoas que estão igual Jason, que está aqui dentro, mas ainda está amarrado, ainda não entregou sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Há alguém aqui essa noite que está afastado ou não é evangélico e deseja se entregar a Ele? Levanta a sua mão, vem aqui na frente.
Deixa eu orar por você agora. Há alguém aqui? Levante a mão aonde você estiver. Eu gostaria de orar por você. Deus te trouxe aqui para um propósito. Levante alto, que eu sou pequeno. Oh meu Deus do céu, há uma vida que você pode glorificar o nome dele. Você pode aplaudir o nome dele. Enquanto ela adora, cadê a segunda vida para Jesus? Deus te trouxe aqui porque quer mudar a sua história. Cadê a segunda vida? Cada lágrima que rola. Hoje é noite de mudança. Eu não quero me demorar. Você tem 1 minuto para sair do seu lugar. Deus te trouxe nessa casa com um propósito, para mudar a sua vida. Até pensas em parar. Cadê a segunda vida? Vem aqui agora. Vem. Eu vejo Quantos livramentos mais Deus vai precisar te dar? ao teu redor. Mas o que você vai precisar perder para entender que só Ele é o caminho, a verdade e a vida? Quer ver o teu fim. Segunda vida, vem. Só que as máscaras de muitos vão cair. Oh, meu Deus. Eu sou a água que procuras no deserto. E quando pensas em estou longe, eu estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Deus está nesse lugar. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo. Escute isso. Quando os justos sofrem, Mas quando os justos sofrem, a bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que eu preparei do que os seus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender. Há uma promessa pra você. O que veio contigo especial. Simplesmente sobrenatural. estenda as mãos aqui para frente. Aleluia. Espírito Santo de Deus, eu quero orar por pessoas essa noite, Senhor, que chegaram aqui com a Paulo e Silas debaixo de uma pressão, por amor à tua obra, Senhor. Não pararam, mas continuaram, ainda que o adversário tente se levantar, tente afrontar e tente caluniar. Senhor, eu te peço, fortalece a vida dos teus filhos, todos que entraram abatidos e sobrecarregados. Levanta eles aqui essa noite, Espírito Santo de Deus, que saiam daqui com força e com vontade para continuar fazendo a tua obra e cumprindo o teu ritmo. Espírito de Deus, eu oro por essa jovem, Senhor, que está aqui na frente. Senhor, perdoa-lhes os seus pecados essa noite. Senhor, escreve o seu nome no livro da vida. Senhor, que todo projeto que o diabo tinha contra a vida dela, que caia por terra aqui agora em nome de Jesus. Que hoje comece uma nova história. Como a igreja, Senhor, nós quebramos todo projeto do diabo contra a vida dela, contra a mente dela, contra as emoções dela. Que toda seta do diabo caia agora, Senhor, que tudo aquilo que estava amarrado na vida dela, que comece a fluir agora, pelo poder do teu nome. Espírito Santo de Deus, escreve a história dela, em nome de Jesus. E a igreja aqui aplauda e glorifica o nome do Senhor.